Começar agora. Eu sempre gosto de começar com música. Vamos ver se eu consigo colocar aqui a música para animar um pouquinho. Rosemeire, Basilis, seja bem-vindo. Janete. Saudades também, Nete. Isso aí. Pessoal, olha só. Como eu disse na segunda-feira, na última live que a gente fez, né? Nós estamos na terça, na verdade. Terça-feira, a gente está vindo de vários lugares, né? Alguns estão vindo do trabalho, outros estão vindo, acabou de almoçar, jantar, né? Almoçar não, mas jantou, acabou de vir da refeição, da rua, da escola, enfim, não é? E a gente sempre traz alguma coisa, né, com a gente, alguma energia, algumas preocupações. É difícil você fazer aquela separação, até o momento de dormir, às vezes é difícil você se separar, né, desses assuntos, das situações que a gente, das experiências que a gente tem ao longo do dia. Então, para a gente começar a realmente estar mais presente aqui, vamos começar fazendo uma respiração, né? Porque a respiração, né, como eu sempre digo, a respiração é a coisa mais simples que a gente faz, né? E para relaxar, para fazer relaxamento, meditação, para te colocar mais presente no aqui, no agora, começa tudo com a respiração que a gente chama de respiração consciente. É aquela respiração profunda, que você inspira pelo diafragma, enche o pulmão, segura, né? E depois solta. Normalmente, quando você inspira, traz para dentro, né? Toda a vitalidade, oxigênio, vida. E depois, quando você expira por mais tempo, mais longo a expiração, pela boca mesmo, fazendo até saindo o ar, até você sentir comprimir, né, o baixo abdômen, ou seja, o diafragma comprimindo para que você esvazie bem o pulmão. Vamos fazer uma respiração aí, todo mundo junto, vamos lá? Sejam bem-vindos. Inspirando, vamos lá. Segurou. E solta. Pode soltar pela boca mesmo. Vai dar aquela relaxada, para a gente já começar os nosso bate-papo aqui, os nossos assuntos de hoje, sobre adolescência, né? Vamos falar desse período, desse ciclo, né? A vida são feitas de ciclos, fases, as pessoas chamam de fases, outros ciclos, e a gente vai estar batendo um papo com o Luiz, que tem experiência também nisso, de vida e também no trabalho, que é psicólogo e trabalha também com jovens, crianças, adolescentes, e também temos pais, mães e adolescentes também que estão aí participando com a gente. O assunto é bastante interessante, envolvente, né? E vamos começar. E, como eu disse aqui pelo Face, né, Luiz? Luiz pode falar aí, se apresentar, e eu já vou, na sequência, colocar o slide aqui para a gente já começar com o primeiro assunto, né? Seguir alguns tópicos aqui, só para a gente se direcionar. Luiz, é contigo. Bem-vindo, meu irmão. Obrigado, Zé. Boa noite, Zé. Boa noite a todas e a todos, né? O pessoal do Movimento Santíssimo, a todos os amigos ali, né, toda a galera que está acompanhando aí, vamos juntos aí trocar experiências aí para que nós possamos sair mais ricos nessa noite, né, com mais conhecimentos, né, mais vivências aí para lidar com as nossas crianças e adolescentes. E obrigado, Zé, mais uma vez pelo convite. Maravilha. Vamos lá. Bom, o tema, estou preparado emocionalmente, espiritualmente para florescer e evoluir na relação juntos? Meus filhos, adolescentes e eu. Então, é um convite para os pais, né? Para os pais que estão mais próximos dos adolescentes e dos demais familiares, né? Avós e avós também, que está um pouquinho mais distante, mas também, depende da família, está muito próximo também aí da convivência. Bom, a gente sabe dos desafios, né, Luiz? Que nós já passamos por isso faz pouco tempo, né? A gente ainda se lembra bem, está bem fresco na nossa memória. Esse tempo da juventude e adolescência. E temos algumas pessoas, tem a Evelyn, que acabou de sair, ainda é uma jovem, né? A Evelyn está por aí, jovem, princesa, tem a Dani que está daqui a pouquinho, chegando nessa fase da adolescência, ainda está na fase infantil, e eu estou falando, né, das filhas do Luiz, das minhas sobrinhas, eu amo bastante, tem também os meus sobrinhos que estão aí, deve ter sobrinhos meus aí, que estão na fase da juventude, outros não, né? Já passou, já está na fase adulta. Enfim, temos bastante que vocês podem também participar e pode contribuir com perguntas, né? E participar e interagir também, tá? Que é um assunto bastante envolvente, tá certo? Então,
Os desafios dos pais na convivência com os filhos jovens, é o primeiro assunto. Como lidar com o distanciamento, a rebeldia e a intransigência, que é comum, né? Porque o jovem, vou falar da minha experiência dentro da minha base de formação, né? Que é PNL, que é a parte comportamental, que é a parte mental, né? Que é a parte de coaching também, que eu também sou formado, Luiz, e experiência também de trabalho, né? 35 anos de experiência no varejo, a gente lida com muitos jovens. Então, a gente sabe que a fase da infância para a fase da adolescência, a criança na infância, nós passamos por aquela fase da criatividade, do amiguinho imaginário, da fantasia, da intuição. É uma fase muito gostosa no sentido que a gente está muito conectado com o nosso lado criativo do cérebro, que é o lado direito. Já na fase da adolescência, você começa a sair e começa a utilizar mais o seu lado racional. E aí começa a questionar muitas coisas, começa também a haver muitas mudanças, né, que o Luiz vai estar falando também aí, mudanças não somente no corpo, né, mas também mudanças na mente, né, os desafios, não é só o corpo que vai mudando, né, a parte hormonal, não, né, e o corpo que começa a tomar forma diferente de homem e mulher, não de criança, de jovem, de homem e mulher já, mas também na mente, né? É químico o negócio, né? O cérebro começa a ser sequestrado pelos hormônios, o jovem começa a ser bombardeado de todo lado, né, Luiz? Então, como lidar com as consequências disso? Porque aí o jovem também começa a ficar mais questionador, né? Como alertar os filhos adolescentes que, diante disso, nós sabemos, hoje a gente está um pouco mais consciente, mas a gente sabe que o jovem é bastante alvo também de valores negativos, né? Vindo de todos os lados. Luiz, a palavra está contigo. Boa noite, Júnior, boa noite, Lucimara, boa noite, Nita. Um abraço para Isa, Nete, boa noite, Sônia, Mary, Sorivaldo, sejam bem-vindos. Pessoal, antes de entrar, propriamente dito, né, no assunto adolescência, eu queria só falar com vocês sobre algumas mudanças que acontecem da infância para a adolescência, que é importante que nós pais saibamos, né, para a gente ter uma compreensão melhor, né, e bem mais compreensão mesmo e acolhimento com eles. Eu quero começar falando para vocês sobre algumas questões orgânicas e fisiológicas. Acontece no começo da adolescência o que nós chamamos de poda neural. Essa poda neural, ela acontece em vários momentos da nossa vida, mas tem 2 momentos que são muito importantes para o nosso desenvolvimento, que é por volta dos 3 anos de idade, e que marca ali o meio ali, né, uma evolução bem grande na questão de autonomia da criança, e depois também no começo da adolescência. Essa poda neural, ela vai agir de uma forma que o adolescente vai começar a deixar de produzir neurotransmissores que ele produzia durante a infância e que vai ter características psíquicas muito fortes nele, comportamentais, né? Então, é um corte mesmo, o nome poda não é à toa, é um corte bem grande de neurônios, né? Dentro da neurologia, eles falam até que fica um vazio ali, né, um oco ali dos cortes neuronais. Então, vai haver daí um desenvolvimento durante a adolescência, que vai repondo mielina, para que quando ele chegar no final da adolescência, ele já está com desenvolvimento emocional e comportamental mais adequado ali. Então, isso é uma coisa orgânica fisiológica. Então, isso acontece mesmo, é uma primeira grande mudança que acontece, que acaba tendo consequências. Quais são algumas consequências, só para a gente já ir esquentando? Eles sentem as coisas de uma maneira mais intensa, mais forte, tudo que acontece com eles. E sentem muito tédio quando não são estimulados. Então, o pai e a mãe estão acostumados muito com aquela questão dos filhos ali grudados neles, com aquela forma sempre muito animados. E também isso não vai acontecer da mesma forma com todos os adolescentes, né? Mas, de maneira geral, o que acontece com essa poda, né, neuronal ali é que eles vão ficar mais, buscar mais isolamento, vão querer ficar mais na deles, vão querer criar uma própria identidade, digamos assim.
e vão haver certos afastamentos ali que acabam gerando muito conflito, né, que até é chamado de conflito de gerações aí. O conflito de geração, gente, ele é essencial para que se complete ali a questão da adolescência para entrar na vida adulta. Então, é um processo que a gente pode chamar de natural. Não é tão natural assim, mas é natural. Deve acontecer para que realmente a pessoa chegue ali na vida adulta realmente bem formado, digamos assim, né? E daí o cérebro ele vai processar emoções de forma intensa, como eu falei, e vai ter uma dificuldade para controlar comportamentos, né, e sentimentos. Isso vai, até o final da adolescência, isso vai normalizando, tá? Pode continuar, Zé. Então, é importante que você colocou, Luiz, essa questão da identidade, do reforço da identidade. Até eu tenho, mais adiante, eu tinha colocado no slide aqui, essa questão que acredito que não é só na fase da adolescência e da juventude, mas que, inclusive, né, muitos de nós, às vezes, temos essa necessidade de clarificar, de ativar a nossa identidade, de firmar essa identidade. E na fase ali, dessa fase de transição, é muito comum, com certeza, que o jovem busque, né, que o adolescente busque se encontrar, né, é a questão da aceitação. E é muito importante para o pai, para a mãe, para a família, entender esse momento de dúvidas, esse momento que acaba, que eu acho engraçado, né, porque vai, com certeza, dependendo da família, ter alguns conflitos, né, porque, como você colocou, Luiz, o jovem começa a ficar mais questionador, né, aquela adolescente começa a raciocinar, começa a usar mais a parte lógica, começa a se perceber mais, começa a se notar as coisas à sua volta, notar as coisas acontecendo, e como eu disse, é uma invasão de todos os lados, vem o neurônio, a parte química do corpo que começa a mudar, né, a parte sexual, o corpo, o desenvolvimento do corpo, e os pensamentos também, aquela coisa do que vai ser, das dúvidas com relação ao futuro, emprego, faculdade, outras coisas, e essa questão da identidade, né, que precisa, e você acho que falou na nossa primeira live, você falou, acho que é importante a gente até reforçar isso, né, de cuidar, os pais cuidarem, porque, poxa, tudo bem, tem a questão da sobrevivência, né? É importante que o filho, que a filha, que o adolescente, que seja bem encaminhado, que seja bem orientado, que seja bem instruído, né? Mas é importante também que seja olhado para o lado dos dons que cada um de nós temos, né? E como descobrir esses dons? Como fazer com que esses dons floresçam? Para que a pessoa não vá trabalhar com algo simplesmente porque o pai ou a mãe achou que aquilo era o melhor para que ele tivesse tivesse sucesso na vida, uma vida profissional, né? Tivesse mais conforto, mais segurança. Então tem que procurar um equilíbrio nesse momento também. Mas, enfim, eu acho importante o reforço da questão da identidade, né? Mas vamos seguir adiante aqui, Luiz. Deixa eu colocar aqui o primeiro slide. Já quer que eu passe para o segundo? Deixa eu ver aqui. O primeiro são esses assuntos aí. Quer que eu passe? Eu já mudo para o segundo aqui. Só lembrando, gente, que a adolescência, ela é um reflexo da infância. Então, a criança, tudo que a gente, toda forma que a gente usa para educar a criança até os seus 5, 6 anos de idade, aí lá pelos 7 anos ela tem um período que a gente chama de latência, até lá pelos seus 10, 11 anos, a gente sempre fala em média de idade, né? Não vai ser dos 7 aos 10, sempre vai ser ali mais ou menos nesse período. E daí começa a pré-adolescência e adolescência, então vai ser um reflexo muito forte daquela base que a criança teve, né, na infância. Então o comportamento vai voltar muito baseado em como ela agir, como ela foi tratada, como as coisas foram, como ela foi ensinada pelos pais, por quem ela convive, né, pelo convívio social dela ali, pela escola. Então, esse reflexo, ele retorna na adolescência, claro, com uma intensidade diferente, de uma forma diferente, mas a base vai ser essa infância. Então, é muito importante, nós estamos falando de adolescência, mas quem tem filho pequeno,
a questão que a gente estava falando na última live mesmo, Zé, assim, a questão dos limites, a questão de ensinar como as coisas funcionam, né? Não é não, aquelas coisas que a gente estava falando na última live é muito importante agora, né? Porque vem um reflexo com muito mais força nesse sentido, né? Bem importante isso, né? Não esquecer, né, Luiz, que tem que haver a aproximação, tem que cuidar, porque pelo fato do adolescente e da adolescente ficarem mais, começar, de repente, até a Janete colocou, o quarto passa a ser o mundo, né, começa a haver aquele distanciamento natural, né, desse distanciamento não acontecer em termos também, não é somente questão físico, geográfico, às vezes, estar próximo realmente e o adolescente e a adolescente sentir que você está ali e que você além de pai e mãe, é um amigo, é uma amiga que está ali, que ele pode ou ela pode contar com você, qualquer que seja a dúvida. Porque se você, pai ou mãe, não for o amigo ou amiga de quem esse adolescente ou adolescente possa contar para falar qualquer coisa com você, vai buscar isso fora. Isso não tenha dúvida. E a gente tem hoje, e é importante reforçar, e isso é visível, uma banalização com relação a valores, uma inversão total de valores. E aí você, como bem colocou o Luiz, na fase da infância, você trabalhando, porque também esse jovem está frequentando a escola, ele está se relacionando com outras pessoas, ele não tem só a influência da família, não é? E ele está começando a ver coisas diferentes lá fora do que ele vê dentro de casa. É importante essa comparação, é importante essa referência. Qual que é a referência para esse jovem? Qual que é a referência para essa jovem, para esse adolescente? Porque se ele não tiver muito bem claro, para clarificar a identidade, para ativar essa identidade na adolescência, se não tiver ainda ativada, uma referência dentro de casa, uma referência de valor, uma referência com relação a princípios, e uma referência com relação àquilo que ele também não faria, né? Porque a gente não aprende só aquilo que a gente gostaria de fazer, a gente aprende o que a gente não faria também. Não é porque é teu filho, né? Ou a tua filha que vai ser igual a você. Não, a vida é dele, a vida é dela, não é? E o Luiz depois vai estar falando aí de um poema de Khalil Gibran que é muito interessante, não aconteceu de você, aconteceu através de você. É filho da vida, é filho do Criador, tem uma vida e é responsável por essa vida, tem seus dons, tem seus talentos, você está ali, vai conviver junto, é melhor que esteja próximo de você, que é pai, que é mãe, que é avô, que é avó, que é tio, que é dindo, que é dinda, e que é da família mais próxima do que esteja próximo, de repente, de pessoas que não vá dar uma boa referência, ou os valores que começa a ver lá fora não são coerentes, congruentes com os valores que é visto dentro da família. E aí começa a haver conflitos. Peraí. Então, também interessante, Luiz, você falou a questão da disciplina, né? E a gente tem que cuidar, eu sei que tem bastante pai e mãe que vai me ouvir, de repente você vai concordar ou não comigo, mas cuidado, a gente também, o significado que você, pai e mãe, dá para as palavras, não é? E a gente tem, eu estava até comentando, acho que comentei com o Luiz hoje ao longo do dia, não sei se foi hoje com o Luiz, com alguém que eu comentei a respeito da diferença do confronto e da afronta. Né? Tem uma diferença entre confronto e afronta. Se você quer educar um filho e uma filha, né, uma adolescente, que não pode nunca te confrontar, que você é o dono da razão só porque você é pai, ou você é a dona da razão porque é mãe, peraí. Né? Não existe esse negócio, eu sou pai, sou mãe, sou o dono da razão. Claro, tem que haver disciplina, tem que haver educação, tem que haver o respeito, que é a base de toda a relação. O respeito é a base de tudo, não é só da relação pai e filha, da toda e qualquer relação, o respeito é a base. Né? Agora, não está proibido de confronto, haver um confronto no sentido não de bater de frente, não, confronto de questionar. Não, mas eu fiquei na dúvida, não, mas peraí, o senhor falou isso, lá fora meu amigo falou aquilo, eu vi aquilo, de se sentir à vontade de confrontar, e aí você argumentar, porque com certeza você como pai, como mãe, tem muito mais experiência de vida, e também pode ter argumentos para poder conversar com o adolescente. Agora, afronta é outra coisa, afronta vai para o lado da indisciplina,
a questão da educação e do respeito. Aí sim, aí vocês têm que realmente ter uma conversa um pouco diferente. Né? Então, diferenciar para não ficar esse negócio, meu filho me afrontou. Não, ele só te questionou, ele não te afrontou. Não faltou com educação com você. Né? Não faltou com respeito. Bom, está falando do tópico 4, Luiz, mas se quiser comentar alguma coisa, o quinto aqui, ó, como nos dar conta de que vivemos o tempo de imediatismo, do descartável, da falta de comprometimento. E aí, Luiz, eu não sei se você concorda, vou te perguntar isso para você, dá responsabilidade para esse adolescente? Você entende, porque tem algumas teorias também, tem algumas pessoas que falam, olha, o filho começa isso, aquilo, começa a perguntar muito, às vezes até questionar, porque eu coloquei na lista ali logo à frente, que é uma das angústias de muitos jovens, é ter que ficar pedindo dinheiro para o pai e para a mãe. Começar a dar mais responsabilidade para o adolescente, para sentir, né, a questão do comprometimento. Você acha que é uma das formas também de começar já a trilhar, a medir, a avaliar? O que você acha? Sim, a questão da responsabilidade, quando você... Aí que deve começar desde a infância com isso já, né, dando pequenas responsabilidades para a criança. Na adolescência, você só vai cultivar mais isso, porque já vai estar acostumado, né, já vai ter uma rotina disso. Se você vai começar na adolescência a dar mais responsabilidade, acho que travou lá. Forma mais gradual, digamos assim, né? Porque também, às vezes, os pais chegam e colocam algo muito pesado. Isso as crianças, o adolescente acaba desanimando. A gente não pode esquecer aquela questão que eu falei da instabilidade, né? Do humor, né? Tá 100% agora, muito alegre, muito feliz. Daqui a pouco parece que o mundo tá terrível. Então, tem esses altos e baixos, nem sempre, mas acontece, porque tem uma tempestade hormonal acontecendo ali neles, né? Tem muita coisa acontecendo neles, o adolescente ele tem que conviver com muita coisa. A questão da identidade, na verdade, durante a adolescência é que acontece o desenvolvimento e até considerado pelos estudiosos, muitos, né, que uma das coisas que marca o final da adolescência é a efetivação da identidade mesmo, porque é durante a adolescência que vão acontecer várias coisas, né, que é esse período de testar, de experimentar, de buscar esse distanciamento da família. A gente não pode esquecer que na adolescência, a gente pode pensar até como eram os rituais antigos mesmo, sabe? O adolescente, ele precisa começar o processo de individualização, e que vai ajudar na questão da formação da identidade dele. Para isso, de certa forma, ele tem que buscar experimentações, buscar contatos com outros realmente, não bater de frente, como você falou, mas questionar ideias. Os pais sofrem muito com isso, porque até uma certa idade os pais são vistos como super-heróis dos filhos, né? E de repente chega a adolescência ali e eles começam a ver um ator, um cantor, um artista, seja lá quem for, como um ídolo da vida deles ali, sabe? Então o pai e a mãe começam a não ser mais o que eles falam, não ter mais aquela validade. Parece que eles não acreditam muito no que os pais falam, então, porque até então tudo que o pai falava era lei. Mas ali na adolescência vão começar esses questionamentos, que é uma coisa que é necessária mesmo, não é assim? Com cada um vai acontecer numa medida, mas que é necessária para que eles realmente passem por esse processo da formação da identidade deles. Junto com esses questionamentos, junto com vários outros, com essas experimentações, eles vão encerrar uma fase ali em que eles, vejam bem, gente, isso é uma coisa que às vezes as pessoas confundem um pouco, pensam assim, que a pessoa faz uma escolha pela sexualidade. Na verdade, não. Na verdade, você nasce com uma sexualidade, né? E isso só vai se desenvolver de acordo com o contexto. E na adolescência, na formação da identidade, a sexualidade é uma das partes da identidade. Então, isso também vai aparecer ali entre os 14, 16 anos, 17. Nesse período vai estar, não como escolha, mas vai fluir, vai surgir a sexualidade realmente como ela é. Porque até uns 14 anos ali, eles vão acabar fazendo experimentação, vão ficar até em dúvidas, que muitos adolescentes até se questionam, porque nessa idade também tem uma questão da identificação com o par. Então, às vezes, eles, por uma questão de identificação, de admiração, admiram alguém do mesmo sexo, por exemplo. Um menino admira muito um garoto, a garota admira muito a garota pelo estilo
porque é uma busca por identificação mesmo, e eles até em algum momento ficam em dúvida ali, nossa, será que isso é normal? Será que... Não, isso é bem normal sim, você se identificar dessa forma. Mas ali, depois dos 14, 15, 16, 17 anos, ele vai acabar assumindo realmente a sexualidade dele ali, que é uma das partes da própria identidade dela, ou dele, né? Então, assim, aos pais, a nós, pais, cabe muito essa questão de acolher e auxiliar, conversar muito, estar realmente do lado ali, buscar esse espaço. Veja, qual que é o grande erro de nós pais, às vezes, nós queremos adaptar os nossos filhos da maneira como nós fomos criados, aos nossos conceitos. E o processo ele tem que ser inverso. A gente, claro, não pode perder nossos valores. Não é isso que eu estou falando. Estou falando que você tem que entender a realidade desse momento e tentar entrar no universo do seu filho. Quando os pais colocam aqui a questão dos filhos buscar ficar mais no quarto, buscar usar certas roupas que não usavam, isso tudo, gente, são formas que eles estão encontrando de se comunicar, sabe? Até os sintomas, às vezes, que aparecem, como você falou, que às vezes um filho pode até ser agressivo na fala, ou ser agressivo até fisicamente, é uma forma de comunicação errada, né? Mas é uma tentativa de comunicação dele, sabe? O querer ficar mais fora de casa, o querer ficar com certas companhias que parece que não são tão boas. Então, isso tudo é uma forma de comunicação com os pais, sabe? Tem muito uma ambiguidade na fala, uma ambiguidade no comportamento. Então, você pensa, aí os pais falam, eu não quero mais falar com meu filho, que parece que tudo que eu falo, eles falam, ok, faz parte desse período, não é que teu filho não está te ouvindo. Pais, mães, conversem com os filhos de vocês. Se vocês acham que, eu falo, mas ele não ouve nada que eu falo. Ouve sim, ele vai refletir a respeito, só que por essa condição que ele está vivendo, essa tempestade mesmo de conflitos, de coisas que estão acontecendo, acabam levando eles a ter certos comportamentos. Nem todos, mas uma grande parte tem esses comportamentos. Os pais, meu Deus, o que está acontecendo com meu filho? Ele está adolescendo, né? Adolescer. Para crescer significa a palavra adolescer. Ele está crescendo, se desenvolvendo e formando a identidade dele. Outra coisa importante que vai ajudar na formação da identidade, que daí é um momento de muita pressão. Veja bem, gente, os adolescentes, desde o começo da adolescência ali, às vezes a adolescência é dividida em períodos ali de 10 a 14, depois de 14 a 17, 17 a 20, mas tem gente que fica adolescente a vida inteira por causa dos comportamentos, mas normalmente seria isso, né? Então, ali, mas nesse período ali dos 16, 17 anos, eles têm que fazer uma escolha que é uma identidade da pessoa, porque é a escolha da profissão, a escolha da faculdade que vai fazer, né? Muitos têm que fazer ali, é uma pressão muito forte, então, assim, veja bem, gente, isso faz parte muito da identidade da criança, do adolescente ali, sabe? Por isso que é aquela questão que você falou do desejo dos pais, de querer que tenha essa profissão, de querer que seja assim, isso é uma coisa que já acontecia há 100 anos atrás, onde os pais queriam que um filho fosse padre, que outro filho fosse militar, esse tipo de coisa que, de um jeito mais leve, hoje em dia a gente quer, tem que continuar o negócio da família, tem que ser isso, na verdade, assim, a gente tem que ajudar eles a terem escolhas maduras, para que eles possam ser felizes. Então, assim, e isso é você ouvi-los muito, ajudá-los a explorar realmente, né, a buscar conhecimento sobre aquilo que eles estão pensando, a apoiá-los, né, então é muito importante, né, que nós possamos ter essa compreensão e essa aproximação, né, e nesse momento que eles estão sob toda essa pressão, né, ali é formatura, é isso e aquilo, ainda tem que escolher que vestibular fazer, é Enem, é isso e aquilo, a gente tem que estar muito junto com eles, sabe, junto com eles na frustração, na alegria, né, então nós precisamos realmente estar presente na vida dele, que é um dos tópicos até que você escreveu ali. E que a Cássia colocou, vou até mostrar o comentário dela aí, muito bem colocado, né, Cássia? A gente está falando a respeito de estar mais, né, do distanciamento, da proximidade, de repente do carinho. Gente, eu sou muito assim, vocês já estão aí cansados de me ouvir falar que o amor é a cura para tudo, mas o amor genuíno, né? O amor também é uma palavra que foi muito banalizada, mas o amor genuíno, o amor fraterno, aquele amor que não é só da boca para fora, é da boca para dentro, a pessoa sente. Então, olha que ela colocou aí, né, o comentário da Cássia. Sim, meu filho tem 12 anos, estava muito rebelde. Passei a ficar mais perto, depois que chegava do trabalho, a beijar mais, abraçar mais, conversar e dar mais atenção. Incrível como ele mudou as atitudes dele.
Então, muito bem colocado pela Cássia, é exatamente isso, né? Como que você vai... Não, é uma coisa que todos nós temos uma ânsia de querer mudar o outro, né? Mas hoje eu estava comentando isso, inclusive na hora do meu intervalo de almoço hoje, durante o dia, essa ânsia de querer, o que me incomoda no outro, eu tenho que resolver em mim. Muitas vezes o que está me incomodando no meu filho de adolescente é uma oportunidade que eu estou tendo de aprender a resolver aquilo em mim, até para me adaptar, né, àquela situação. Aquele aprendizado, aquela oportunidade que eu estou tendo de aprender, porque são momentos diferentes. O meu pai, quando ele foi adolescente, era uma situação, era um cenário diferente, era um momento da história, da cultura, de acesso a muita coisa totalmente diferente do que foi o meu, né, a minha adolescência e do que é hoje, né, que realmente, em termos de cenário, de contexto, mudou-se muito. Então, nós também, ao lidarmos com os jovens e os adolescentes, também temos que rever muitos dos nossos conceitos. Mas uma coisa que não muda nunca, você ser o exemplo, né? Inclusive, está aqui nos desafios, né? O sétimo tópico, o desafio de sermos exemplos de valores essenciais, valores fundamentais, como respeito, afeto, carinho, amor, a tolerância, né? Olha, a tolerância, a flexibilidade, né? Ser mais flexível, né? Com o jovem, com o adolescente nesse momento, vai exigir muito do papai e da mamãe a questão da flexibilidade e, claro, né? A compaixão, que é um sentimento que sempre nos acompanha. Então, é importante ser o exemplo, né? E qual que é a diferença? Né? Isso vale não somente para pai e mãe, como para quem trabalha com liderança. A gente sempre reforçou, eu sempre reforçava muito isso, que ser líder é exemplo, que é muito fácil de falar, né? Mas ainda recorrendo à Bíblia, né, que é um livro que nos ensina muito, é a base para nós, né, para muitos de nós, com certeza tem outros livros, outras bases, aí, outros fundamentos, mas muito importante, a palavra conscientiza, mas o exemplo... Qual que é o complemento aí? Alguém se lembra? As palavras conscientizam, o exemplo arrasta, né? Então, a gente sabe da importância de o pai e da mãe, né? O pai ser um exemplo tanto para a menina como para o menino. Não, falar que é para fazer a coisa de determinada maneira, ou se portar dessa forma, ou ter esse comportamento, essa atitude. Mas se por alguma razão, esse menino, esse adolescente, vê você, pai, fazendo algo que seja não coerente com aquilo que você disse, vai haver um conflito, né, Luiz? Sim. Olha, uma coisa bem importante, Zé, claro, tudo isso é importante, mas a questão do carinho, né? Às vezes o pai e a mãe tentam se aproximar do filho na adolescência e o filho parece que não quer o carinho, parece que quer que saia de perto. Gente, eu falei da ambiguidade na adolescência. Às vezes você acha exatamente o contrário do que você precisa. Entendeu? Você só não sabe lidar com isso, por causa dos conflitos que você está passando, de você ainda não estar, né? Porque o lóbulo frontal, ele vai se desenvolver totalmente só lá pelos 23 anos de idade. Então, é depois, no final da adolescência mesmo. Então, o controle da emoção, dos comportamentos ali, ainda não estão definidos. Então, tem essa instabilidade. Eu vou citar um caso, Zé, se você me permite, de um amigo falecido já, que dava palestra para a gente no grupo de casais que eu participo. E ele contava a história, ele era psicólogo também, chefe de uma clínica de recuperação de adictos, né? E normalmente o tempo que a pessoa que tinha um vício ficava lá, independente da droga, era em torno de 6 meses, no máximo 9 meses. Mas tinha um garoto lá que já fazia muito mais tempo do que esse que estava lá. E ele não sabia mais o que fazer, porque parecia que o garoto estava bom, sabe? E chegou um momento, e eles tinham momentos lá, uma vez por semana, em que a família participava, uma ou mais vezes, não vou saber precisar isso. Mas um grupo em que os pais e os filhos faziam um grupo, né? E ali eles conversavam, tinha uma troca. E ele vendo isso, ele chamou esse menino um dia desse, observando ele, e conversou com o garoto. Falou, mas cara, eu não sei o que fazer, porque a gente já fez tudo que podia para você, né? E você ainda continua aqui, por que você tem essa insegurança? O que acontece um relacionamento com teu pai? Quando ele falou, eu nunca recebi um abraço do meu pai. Então, o Gerson guardou isso, né? E no momento que eles estavam em círculos lá,
ele comentou, que cada um falava alguma coisa, daí ele pegou e comentou isso, né, que uma das coisas que poderia estar impedindo, né, era isso que ele tinha comentado. O pai levantou, o menino levantou, o pai abraçou ele chorando lá, os dois choraram, foi, digamos assim, a cura, né, para isso. Então, assim, é muito importante conseguir interpretar, ouvir, observar os filhos na adolescência é muito importante. Como você falou, a questão da violência, exposição a drogas, sexualidade, é uma época de exploração, sim, mas de explorar o novo, de conhecer, pela busca da formação da identidade. Mas é necessário uma certa maturidade para a questão da sexualidade, né? É necessário você estar bem, e às vezes o que acontece? É uma falta de afeto em casa mesmo, e às vezes a gente está do lado, mas não está presente, né? Então, assim, tem que tomar muito cuidado com isso, que uma coisa é estar presente, outra coisa é estar do lado, assistindo TV ali, por exemplo, né? Não conversa, não sabe um do outro. Então, esse afeto, aquele diálogo que você conversou é essencial nesse sentido, para que supra essa carência que às vezes a pessoa pode buscar lá fora na sexualidade, explorar isso antes do momento. E tudo que é feito antes da hora, normalmente a consequência não é tão boa assim. A sexualidade, quando não estão preparados ainda emocionalmente, o que vai acontecer? Vão ficar marcas que podem impedir uma plena realização sexual, por exemplo, para o resto da vida. Então, assim, é importante saber disso, é importante saber. O adolescente também ele tem aquela questão do imediatismo, né, que você colocou ali das suas falas também, mas para eles parece que o mundo vai acabar e a sensação que eles têm é essa mesmo, não adianta você falar. Não, se acalma, às vezes você tem que entrar junto com eles lá, né? Se estiver chorando, chora, se estiver agitado, fica agitado também, para que você possa compreender um pouco desse universo deles, para daí ajudar eles a entender, entendeu? Tem uma pergunta aqui da Marli Lucena, poderia falar um pouco sobre como lidar com a adolescência no autismo. Então, assim, no autista, o transtorno do espectro autista, ele coloca, né, eu não sei qual é o grau da pessoa que você está falando, Marli, mas tem vários graus ali, né, leve, moderado, né, então eu não sei qual que é, mas vai depender muito disso, mas de maneira geral, tudo que um adolescente normal vive já, que é uma coisa louca, né, uma explosão ali mesmo, para o autista vai ser mais forte ainda, né, porque por causa da questão da dificuldade da comunicação, da questão da socialização, tudo isso vai ser amplificado, ele vai precisar, ou ela vai precisar mais ainda da presença, quando não de um acompanhamento profissional. A gente tem entidades que são especialistas, né, em acompanhar, para ajudar a baixar mesmo, assim, a questão da ansiedade para eles até mais forte, diante de tudo que acontece, né, fora todas as questões que eles já têm com a dificuldade da comunicação e outras da socialização, essas mudanças no corpo, tudo que acontece, o olhar do outro, que para um adolescente normal já é uma coisa muito forte, para eles também, apesar da questão da observação disso, pode não ser tão claro assim, mas a atenção tem que ser muito mais amplificada também nesse caso, a aproximação muito maior, embora pode acontecer também caso deles querer até se afastar, ser um pouco violento, mas há de ter uma compreensão e buscar ajuda, viu, Maria? Até a gente pode conversar em outro momento sobre isso, mas é bem importante um apoio, às vezes, para a família também. Porque, assim, quando chega na adolescência, a criança, ela passa por o que a gente chama de lutos ali, sabe? Às vezes as pessoas empregam a palavra luto no sentido só de quando morre alguém, também mas o luto é mais no sentido de perda mesmo dentro da psicologia, quando você tem que lidar com perdas que você tem durante a vida. E a criança, quando ela passa para a adolescência, ela tem que lidar com 3 principais lutos que a psicologia aponta, que é o luto, né, pela questão do corpo infantil, é outro corpo que surge ali, né, e durante um bom tempo esse corpo vai estar se desenvolvendo, e ela tem que aprender a conhecer esse corpo, as diferenças que vão aparecendo, a diferença fisiológica, né, para a menina, para o menino, tudo vão acontecer coisas, a menarca que acontece para a menina, que ela vai se assustar com aquilo se não estiver bem informada sobre, o menino que de repente vai ter algo à noite, uma surpresa à noite ali, durante a noite, no outro dia vai se assustar, se não for bem conversado com eles ali, eles vão realmente se assustar, mas quando é bem conversado, quando é explicado, quando é compreendido, isso ajuda bastante eles aí aos poucos elaborando isso. Também com a identidade infantil também, né, você perde da tua identidade de criança, né, você não é mais criança, mas é criança, não é, mas também não é adulto, então você tem que lidar com isso, que você não é mais aquela criancinha que ficava no colo, que tinha todo aquele carinho,
Então, isso é uma das dificuldades também. E o luto pelos pais da infância, porque os pais da adolescência são diferentes, a forma de conversar, a forma de agir, a forma de dar carinho, pelo próprio comportamento do adolescente, os pais mudam, às vezes, a demonstração de afeto, a forma de se aproximar, e isso também causa um trabalho de luto no adolescente dessas coisas principais, mas também causa nos pais, porque os pais também já não têm aquela criança que ele era o herói, que era isso que está passando por aquelas mudanças, que tem comportamentos que ele não consegue compreender bem. Então, dos dois lados, tem um trabalho ali de você elaborar isso. É um processo natural, mas que precisa de uma compreensão, e precisa pensar, e precisa conversar, e precisa a mãe, as meninas, o pai, os meninos, ou o pai, as meninas. Isso, eu conversava muito com a Evelyn, né, que já tem 25, levava ela no ginecologista, o pessoal achava até estranho, com 16, 17 anos, né, mas é a coisa mais natural que tem. A gente tem que saber dessas coisas, tem que estar junto com eles, tem que mostrar que não é vergonha nenhuma. A gente tem que conversar, a menina tem que confiar no pai, ou tem que confiar na mãe, o menino tem que confiar na mãe, tem que confiar no pai, como você disse, tem que ser uma referência mesmo para eles. E nada de educar no medo, no temor, não faz isso, não mexe naquilo, não toca aqui, não toca lá, para com isso, gente. Isso é coisa de quanto tempo atrás, de 50, 60, 70 anos atrás, de que não é pecado botar a mão aí, é pecado botar... O corpo é o seu lar, é sagrado, né? O que precisa ser explicado, a gente precisa subir um nível, ou se já não subiu ainda, né? Porque eu acredito que já tenhamos subido vários níveis nessa questão da abertura dos pais falarem sobre sexualidade com as crianças e com o adolescente, não querer colocar essa responsabilidade no professor, na professora. Com quem mais essa criança, esse adolescente, esse futuro adulto convive? É com você. A base, as referências de valores são que tem que levar, a referência é sua, né? É da casa, é do lar. Então, ninguém melhor para ser amigo e amiga desse adolescente, desse jovem, desse ser humano do que você, independente das dificuldades, independente dos bloqueios que todos nós temos, não é só o adolescente que tem, mas que, de repente, começa a aparecer muito nessa fase, muita dúvida, muita coisinha assim que começa a aparecer. Tem pai que, de repente, ainda confunde muito com a fase da criança, e aí começa a tratar, não sei o quê, meu pequenininho, parece que não quer deixar crescer aquele adolescente, já é adolescente, e aí ele começa a ter vergonha, pai, mãe, para, né, de me chamar, até o apelidinho de criança, às vezes fica chamando, quando ela quer, menino, para com ele, porque ele já quer ser hominho, né, ela já quer ser mulher, já tem esse negócio da preocupação com os colegas, tem filme que você vê que não quer nem levar, nem me leva até a porta do colo, parece que tem vergonha do pai e da mãe, não tem vergonha, mas é aquela coisa, né, é a fase, é o momento, curta esse momento, né? Se eu posso deixar um recado para ti com relação a essa live de hoje, de tudo que a gente está conversando, curta este momento, aproveita este momento, porque a vida passa, e passa rápido, não é? É como se você fosse num cinema, assistir um filme, e de repente você cochilasse no começo do filme, e quando você acordasse, meu Deus do céu, já acabou, já está no the end. Meu amigo, a vida é assim. Já está com 25 anos, olha aí, Luiz, parece que foi ontem, estava brincando com a Evelyn lá, e olha só, né? Então é um exemplo dentro da nossa casa, que a gente está acostumado, tem o Paulinho, tem o Zezinho também, e tem os nós, né, que crescemos também, agora crescemos mais de lado, para trás, de lado, né, para frente, e para cima, mas eles vão, e é bom a gente nem começar a fazer muita comparação, porque a vida passa muito rápido, e cada momento, cada ciclo da vida tem que ser vivido em toda a sua intensidade, e esse é o momento que você, pai e mãe, que tem um adolescente na sua casa, está podendo ser adolescente de novo, olha que gostoso. Ou se tem uma criança, você pode ser criança de novo, porque a gente depois que fica adulto, sinto muito, eu sou, né, posso falar de carteirinha que adulto eu sou, a gente fica meio, né, muito cheio de ninguém, não pode ser mais ridículo, não pode fazer aquelas coisas mais, não pode ser mais espontâneo, tem que ficar se preocupando com o que os outros vão achar, o que os outros vão falar, tem que não sei o quê, tem que nada, o que o outro pensa, o que o outro fala é problema do outro.
Eu vou sorrir. É claro que eu não vou chorar igual criança, igual eu chorava quando tinha 8 anos, na frente, fazer birrinha. Não, mimimi não. Né? Mas, pô, você tem que ser você. Você não tem que ser o outro ou tem que fazer para agradar o outro. Né? O adolescente, o teu filho, a tua filha adolescente não está aí para te agradar. Quem disse que estava aí para te agradar? Está aí para te respeitar. É um ser humano como outro ser humano está aí para te respeitar. A base da relação é o respeito. Mas não está aí para ficar agradando você, para fazer as coisas que você quer. Não, faz assim porque eu gosto assim. É do jeito que eu gosto. Aí, de repente, você é mais visual e o teu filho, e você não entende desse negócio de canais sensoriais, é mais auditivo. E aí, quando você fala, você quer que ele olhe para você. Mas quando ele fala com você, como o canal preferencial dele é auditivo, ele, né, fica meio de lado. E aí você acha que não está dando atenção para você. Dá atenção para mim quando eu falo, menino, falta com respeito. Cada um tem seu jeito de ser, é especial do jeito que é. Sendo autista, sendo isso, sendo aquilo, enfim, tendo canal sensorial mais sinestésico, gosta mais de abraçar, né? E de repente o pai não é. E aí a gente precisa... Olha, nós somos muitos seres muito complexos. Por isso que eu falo muito do autoconhecimento, da autodescoberta, do se conhecer. A gente tem que estar sempre aberto para novos aprendizados. E tem a oportunidade disso a cada ciclo. E se você tem um adolescente, curta esse momento, que daqui a pouco vai passar. Seja feliz, viva feliz. Né? E deixe que e procure se informar, né? Porque as coisas acontecem muito rapidamente, e se você não se prepara, né? Quem não aprende, depende. Quem não aprende, depende. Se você não sabe, tu vai ter que jogar a responsabilidade para o professor, professora, né? Então, é muito importante. Não, eu vou aprender, deixa eu ler a respeito. Tem um canal, a internet hoje tem tanta coisa boa, tem coisa também que não é lá. Por isso que eu digo, né? Assim como o corpo faz digestão do alimento físico, a mente precisa fazer digestão também, senão você vai ter uma mente obesa. Faça a reflexão daquilo que você lê, daquilo que você tem na internet, tem um monte de coisa aqui, mas faça reflexões daquilo ali, faça a digestão dessas informações todas, pega aquilo que faz sentido para você e que é útil para você e aplica na sua vida, na sua relação com o adolescente. Não é? Tem muita coisa para a gente aprender, aí olha a oportunidade que você está tendo. Né? As angústias, a gente ia falar agora, né? O Luiz falou muito bem aí, tem algumas outras perguntas também aqui, Luiz, não sei se a gente passou, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui que ficou, porque o Instagram a gente já vai ter que, daqui 4 minutos a gente vai ter que fechar o Instagram. O tempo passa muito rápido, né? Meu Deus. E está muito legal, está muito gostoso esse assunto. Me parece que também houve uma pergunta com relação a autista quando ele não fala, né, Luiz? É claro, a dificuldade com certeza aí é maior. Existem isso, né, assim, o ideal é procurar ajuda especializada, mas existem instituições que trabalham com outras formas de comunicação, depende muito da idade. Nossa, tem N casos, assim, né, da que a criança, ela não, ali por volta, quando ela vai desenvolver a comunicação, ela não começa a desenvolver, que os pais percebem ali por volta dos 3 anos, e quanto antes buscar ajuda nesse sentido, melhor vai ser. Às vezes eu já vi um caso de Rio Grande do Sul mesmo, que começou o tratamento com 4 anos, com 7 anos, a criança estava assim, realmente, né, porque autismo não é doença, gente, autismo é uma forma de ser. Então, assim, ele já tinha desenvolvido plenamente comunicação, já conseguia falar, se comunicar efetivamente, que é o que a gente sempre busca, né. Então, assim, tem outras formas de comunicação, né, tem muita coisa na própria internet, se você pesquisar, mas o ideal é buscar, gente, tem centros especializados que trabalham com isso. Carol, cada um de nós é um ser único mesmo, tá? Zé, tem uma música do Traje Rigor que você vai lembrar, que ele fala, não vai dar, assim não vai dar, como é que eu vou crescer sem ter com quem me revelar? Por que revelar? Por que eu estou dizendo isso? Porque, assim, a permissividade e o oposto dela, a radicalidade na adolescência, elas são nocivas. A gente tem que compreender, viver o mundo adolescente com eles, mas a gente não é adolescente. Então, assim, porque se você tentar se vestir igual, tentar ser adolescente, você está impedindo essa questão da diferenciação para a criação da identidade que o adolescente está buscando, né? Então, assim, se isso não acontecer, né, claro, isso cada um é de um jeito, como disse a Carol, mas às vezes o que você precisa é ter compreensão e estar junto.
mas você não precisa ser adolescente de novo, não, tá? Senão, às vezes, você vai se tornar muito permissivo ali, ser brode ali, e vai expor o adolescente a perigo e vai atrapalhar essa questão da criação da identidade, assim como a agressão, o não compreender, o não olhar, né, o não estar junto ali, também é o outro oposto, que o meio termo, a conversa, o diálogo, como o Zé Eduardo colocou ali, é o que é mais importante. O olhar, gente, olhem. Se a gente olhar para as pessoas realmente, a gente vai ver coisas maravilhosas. Olhem para as pessoas, olhem para o seu filho, para a sua filha, olhem o comportamento deles. Quando, por exemplo, se envolve com alguma coisa, com vícios ou qualquer coisa assim, é notória a diferença do comportamento. Meus pais às vezes falam, não, eu não percebi. Se não percebeu é porque eu não estava olhando, né? É uma surpresa às vezes para o pai. Então, assim, é preciso olhar, é preciso estar presente, como o Zé Eduardo sempre fala sobre isso, em tudo que ele fala para nós, Zé, que eu acho que é uma das coisas principais, não só para adolescente, mas estar presente na vida mesmo, nós, em todas as idades, mas principalmente na questão da adolescência. Eu não sei como é que está nosso tempo, mas aí para... Então, o Instagram, como a gente teve teve aquela dificuldade de colocar no início, ainda tem mais alguns minutos ainda, que eu acho que ele vai pegar a segunda entrada, que foi ali por volta das 21h06, então tem mais alguns minutinhos, mas a gente já encerra no Instagram. E depois, quem estiver no Instagram, corre para o Facebook, que eu acho que praticamente todos têm Facebook, e a gente fica um pouquinho mais e a gente já termina em seguida também, porque o assunto realmente está muito envolvente, né? E aproveitando esse que o Luiz falou, quando a gente fala essa questão da empatia, de você realmente aprender, né, com essa fase, curtir essa fase, significa que você vai deixar de ter a autoridade, que é muito importante, e a firmeza de colocar a disciplina necessária. Alguém precisa estar no controle. Não pode virar também um negócio que aí virou tudo criança, né? Casa ficou tudo... Mas cadê o pai e a mãe daqui? Porque todo mundo, né, nivelou por baixo. Não, vamos nivelar por cima, né? E que é interessante, inclusive, o Samitiba fala sobre isso, acredito que num dos livros dele, sobre educação de pais e filhos, quando entra a figura, de repente, da separação, tem alguns casais que separam, né, e tem filho adolescente, e aí o menino, de repente, começa a ter alguma dificuldade na relação de aceitação com o padrasto, né, e aí aquela coisa também de você lidar com isso, né, com uma certa firmeza para afirmar autoridade, né. Ele fala sobre isso também, dessa importância, né? É legal também aqui, mais, né, que a Fernanda colocou aqui, eu vou até colocar aí para a gente o comentário dela, ó. Senti muita mudança de fase da minha filha, da criança para a adolescência. Nós pais precisamos aprender a buscar ajuda e a aprender a lidar com as mudanças da fase dos filhos, e não é nada fácil, com certeza, é um desafio. Com certeza, Fernanda, é um desafio. E quem falou que crescer, evoluir, não dói, né? Inclusive, eu coloquei isso para a gente falar sobre, eu acho que eu vou falar na terça-feira da semana que vem, na próxima live, porque hoje não vai dar tempo. Mas, com certeza, a gente sabe que toda transformação, ela tem que ser, toda ela rodeada de muito amor, mas traz dor, né? Agora, não podemos olhar a dor assim como algo, ai meu Deus, não pode, não. A dor, nesse sentido, a dor da transformação é algo natural, né? Chega a ser algo natural. Por quê? Quando nasceu, foi dolorido para você, foi dolorido para a mamãe, né? Uma transformação. Começa na fase de perder os dentinhos, da fase da criança, também não é uma fase fácil, não sei se você se lembra, né? Se alguém se lembra. Eu sou da época que tinha que amarrar uma linha no dente, botar atrás da porta, puxar. Meu Deus, aquilo doía. Bom, quero me despedir do pessoal do Instagram lá, Luiz, que a gente já vai fechar no Instagram. Se ainda estiver no Instagram aí, quiser dar um pulinho aqui para a gente no Facebook, a gente já vai continuar um pouquinho mais aqui, a gente vai terminar em seguida também, não é? Obrigado aí pelo pessoal aí do Instagram. Terça-feira que vem a gente vai ter nova live aí também, terças e quintas, tá? E ainda não... A gente vai se falando até lá, vai ter vídeo novo no YouTube também, tá? Vê lá no YouTube depois, sempre está subindo vídeo novo lá, tá? Mas se puder correr para o Facebook, a gente vai continuar mais um pouquinho lá. Boa noite, pessoal aí do Instagram. Vou encerrar aqui, Luiz. Encerrou. Tudo bem. Janete, respondendo a tua pergunta... Então, eu vou voltar ali naquela questão das mudanças, né, que eu estava falando no começo, orgânicas e fisiológicas, né?
Uma das características ali da questão do adolescente é uma maior impulsividade, se dispor a querer correr mais riscos e uma falta de concentração e organização e estabilidade emocional. São características da adolescência. Por conta daquilo que a gente estava conversando logo ali no começo mesmo, a questão da poda neuronal. Então, eles perdem muitos neurônios, oxitocina, que é um dos que o Zé Eduardo cita no livro dele também, que é aquele que eles falam, né, que é o hormônio do amor, o neurotransmissor do amor, que é aquela necessidade e coisa e tal, isso corta bastante. Então, há um distanciamento mesmo, a parte frontal, do lobo frontal não está totalmente desenvolvida, então, lidar com isso vai ser difícil mesmo, com a concentração. O que a gente faz? A gente, de uma forma bem tranquila, quando possível, a gente sabe, né, que o relacionamento com quem é mais próximo, a gente, às vezes, acaba não tendo tanta paciência assim, mas da forma mais tranquila que você puder, tentar sempre estar treinando. É um treino mesmo, é um treino e uma maturação que vai acontecer durante a adolescência. Fique tranquilo, lá pelos 23 anos isso já vai estar completo, tá? Não vai durar muito, e vai passar, né, mas bem antes disso mesmo vai mudar. Olha, tem características da fase inicial mesmo ali, da adolescência, que vai ali dos 10 aos 14 anos. É bem importante saber, gente, que essa é a janela desportiva. Então, se vocês tiverem condições, se puderem, né, apresente o maior número possível de esportes, coisa e tal, para o adolescente, que ali vai estar aparecendo quem tem mais, né, tem mais facilidade para isso, ou para aquele esporte ali, é um momento bem interessante para isso, tá? Mas é um momento também que eles vão estar, quando eles chegarem ali, né, 10, 11, aquela parte da socialização, as meninas, aquelas intrigas de grupinho, tentando formar grupos, se identificar. 12, 13 anos, eles vão começar a contestar as coisas, mas eles ainda não vão falar nem se posicionar muito sobre isso. Talvez seja mais silencioso esse posicionamento deles, mas vão contestar. Na escola muda o comportamento, é a famosa crise do 8º ano que acontece na escola, Zé, que a gente já começa a ver certos comportamentos, mas é uma questão de firmar a identidade também. No 9º ano, eles já vão confrontar, sim. Quando eles chegam lá pelos seus 14, 13, 14, 15, depende de cada um, como a Carol disse, né, cada um é diferente, mas aí eles vão buscar uma identificação muito forte com as coisas, eles vão se posicionar e vão falar, vão dizer, vão confrontar, se estiver incomodando, eles vão falar, se tiver... Então, eles vão ficar um pouco mais resistentes, bastante mais resistentes nessa idade dos 14, 15 anos ali. E nessa idade que muitos buscam, se identificam, né, se acham nas buscas, o pessoal, nossa, fica muito assustado, né, por satanismo, essas coisas assim, essas curiosidades, assim, sabe? Daí a família, meu Deus, o que está acontecendo com meu filho? É uma busca de identificação. Se a base estiver bem consolidada da infância, ali você vai se revivendo valores com eles ali, né, nessas questões todas, e vai passar. Isso dura normalmente 14, no máximo até o final dos 15 anos ali, já vai estar passando essa fase. É muito importante estar presente, gente. Eles ficam muito vulneráveis, principalmente nessa fase dos 13 até os 16 anos. É uma fase, é uma janela do perigo, sabe? Assim, tanto da questão da sexualidade, como a questão do envolvimento com drogas. Olha, tomem cuidado com a questão da má companhia. Os pais falam assim, isso só aconteceu com meu filho por causa que ele estava em má companhia. Gente, o seu filho só vai andar com quem ele se identifica. A gente busca os pais que são parecidos com a gente. Se ele tá andando com essas más companhias, tem alguma coisa nele que precisa fazer um trabalho ali para mudar. A mudança tem que acontecer. É possível, gente. É possível mudar, sim. É possível sensibilizar eles com aproximação. Às vezes, uma viagem que você faça conversando dentro do carro com eles, vocês vão descobrir coisas que eles nunca falaram. Pais, mães, se é menina, né? Não importa se é o pai ou a mãe, leva para o shopping só vocês. Não vá o casal e os outros filhos junto. Tire um momento ali, principalmente nessa idade, queira saber. Pergunte para os filhos de vocês de 10, 11 anos o que eles pensam sobre racismo, o que eles pensam sobre essas coisas, que talvez vocês vão se assustar com as respostas. A gente tem que trabalhar e saber o que eles pensam sobre as coisas. É importante conversar com eles, como eles pensam sobre sexualidade, tudo, compreender, não brigue com eles, não reprimam, como o Zé Eduardo disse. Deixe eles falarem o que eles pensarem naquele momento e faça uma reflexão junto com eles. Porque, gente, os adolescentes hoje em dia sabem mais do que nós, eles são muito mais áreas para ter informação. A questão não é saber das coisas, a questão não é que você já falou e eles sabem.
A questão é que eles não têm a experiência de vida e eles não estão ainda com essa parte que a gente falou do controle emocional, comportamental ainda totalmente desenvolvido, e eles vão se pôr em situação de perigo. Eles vão, às vezes, mais o que vai segurar eles vai ser o diálogo aberto, como disse a Carol, essa aproximação muito próxima mesmo deles ali. Olha, se você briga demais com o teu filho e com a tua filha, a personalidade sua vai ser muito parecida com a deles, com certeza, e daí vai realmente ter, né, e eles estão fechando ciclos que são necessários ali de desligamento da relação com pai e mãe, para não ficar aquela dependência, para eles terem a personalidade deles, a identidade deles. Então, desde que não seja uma coisa, como o Zé disse, né, ofensiva, algo assim dessa natureza, uma discussão sadia não tem problema. Eles têm que perceber que às vezes eles estão com a razão. E às vezes muitas vezes eles vão saber muito mais do que nós mesmos. Só que a nossa experiência de vida, no momento que eles falaram uma loucura lá, a gente vai falar, opa, mesmo que você não é técnico nessa área, você já vai perceber que aquilo não vai fazer, que é nocivo. E é nesse momento que você tem que buscar informação, buscar ajuda se for preciso, sabe? Porque, assim, os pais às vezes se assustam, minha filha está se automutilando, está se cortando, é uma coisa comum, gente. Minha filha, como eu vou lidar com isso? Gente, isso tem muito a ver, a automutilação. Normalmente acontece em família que tem 2 meninas, normalmente é a mulher que se automutila, né, no braço, nas pernas. Não é que quer só chamar atenção, não. Pode ser isso também. Mas é uma carência que só supre com essa dor que ela tem quando se automutila ali. Então, assim, que carência é essa que ela está suprindo ali? Como que você vai saber o que é? Normalmente é uma questão de relacionamento. É uma questão de má comunicação entre... Porque fica aquele clima, parece que são inimigos mesmo, sabe? Parece que as ideias nunca batem, e a mãe fica reprovando por inseguranças as ideias da filha, a filha da mãe, e às vezes leva a isso. Gente, os pais falam assim, mas Luiz, eu estou educando errado, meu filho, então... Não é que você está educando, não é isso. É uma coisa você não saber como agir pelo teu conhecimento, fazer coisas que não são tão boas. Eu não considero isso como um erro. Eu considero erro mesmo quando você sabe, quando alguém já te avisou, quando você já aprendeu sobre isso, e você, mesmo assim, mantém o teu comportamento com o teu filho. Aí você está errando, aí você pode levar eles à automutilação. Algo que o Zé Eduardo queria comentar, que já é 10h11, né, não vai dar para a gente entrar nisso, talvez na próxima, que é um assunto muito complexo, gente, que é um assunto muito atual. Já tem pesquisas mostrando que 1/4 dos adultos que têm depressão, que eles, 1/4 deles já tinham depressão na adolescência, já começou ali, então é uma idade que também vai aparecer essas coisas, vai aparecer os estados depressivos, então é uma coisa que a gente precisa ter um pouco mais de tempo para conversar. A questão do suicídio, que é uma faixa que é muito grande, a questão do suicídio, né? Então, assim, mas a gente precisa ter um pouco mais de tempo para falar sobre isso. Mas, coisas importantes. Isso, de tudo que a gente falou, se vocês seguirem essa receita, né, seguir o que o Zé estava falando, ouçam o vídeo dele de domingo, que é muito importante, os outros também, mas o de domingo, assim, tem muita relação com essa questão, e busque ajuda, né, acompanhar, por exemplo, se inscreva lá no canal do YouTube do Zé, os vídeos que ele coloca ajudam muito nesse sentido, para a gente e para os nossos filhos também. Então fica a dica aí, numa oportunidade, Zé, eu tenho certeza que você vai estar abordando isso, mas aí a gente vai precisar de uma hora cheia para estar falando sobre essa questão da depressão. Sobre a depressão, vamos já deixar mais ou menos pré-agendado, Luiz, porque é um assunto que nós estamos no Setembro Amarelo, aproveitar que estamos no Setembro Amarelo, uma campanha que existe, eu acho importante a conscientização, né? A gente se autoconscientização é conscientizar as outras pessoas também a respeito disso, que parece que aquela questão de que não acontece com a gente, mas nós podemos contribuir, né? Eu acho que o propósito de vida nosso é uma vida que está a serviço de outras vidas. Se o teu propósito de vida, assim como o meu, tenho certeza que o do Luiz é esse, de ser uma vida a serviço de outras vidas, então quanto mais bem informada essa vida aqui, né, tiver, com certeza vai poder servir mais às outras vidas. É tudo isso, e esse nosso bate-papo também é com relação a isso, compartilhar para que você também possa transbordar e que você também possa passar adiante. Última pergunta, só para a gente encerrar, Luiz, que realmente o assunto está muito bom, mas a gente já, para não estourar o horário também aqui no Facebook, da Deise, eu achei importante essa pergunta, vou colocar... Eu estava pensando nela. Qual é a melhor fase para se falar sobre sexualidade? Nós abordamos o assunto ou aguarda a curiosidade? Minha filha tem 10 anos e nunca perguntou nada. Então, a última pergunta aí para o Luiz responder. Depois o Luiz vai falar um pouquinho
um trecho da poesia lá do Gibran, e a gente vai encerrar, né, Luiz? Tá? Responde a Deise aí. Obrigado, Deise, pela pergunta. Deise, boa noite. Assim, normalmente, quando a criança apresenta algo relativo a isso, a gente já tem que estar dando as respostas, sabe? Desde a primeira infância. Claro, você sempre responde a pergunta da criança com outra pergunta. Já chegou aí, tá, Deise? Só para falar de maneira geral. Então, se a criança tem 5 anos de idade, perguntar alguma coisa sobre a questão sexual, pergunta para ela o que ela pensa sobre aquilo, para você entender exatamente o que ela está perguntando, porque às vezes você já tem até uma piada sobre isso, você vai responder algo ali que não é necessário, então, entenda bem o que a criança quer saber. Então, assim, Deise, ela tem 10 anos e não conversou sobre isso com você ainda, importantíssimo, pergunta para ela, no momento desse, como eu te falei, num passeio de carro, um deslocamento aí que vai levar 40 minutos, 1 hora, conversa com ela sobre isso. Ou vai com ela para o shopping, não está dando para ir para o shopping, né, Deise? Mas, assim, para um parque ou para um lugar onde vai ficar, programa de menina. E pergunta para ela, filha, o que você pensa sobre isso? O que você sabe sobre isso? E procura explorar o máximo possível as informações que ela tem sobre. Por que, Deise? Porque com 10 anos de idade já está acontecendo de ter meninas que já tiveram a menarca, né, que é a primeira menstruação. E é muito importante que você converse com ela sobre isso. É muito importante mesmo. A gente pode questionar os filhos, gente, em qualquer... Assim, pergunte. Pode ter 8, 9 anos, já é importante para os meninos e para as meninas a gente já começar a conversar sobre essas questões. Não só essa, mas outras também, sabe? Porque aparece muito na mídia, nas novelas, nos filmes. E a gente, na escola também, ela já deve ter visto isso. Com 10 anos, ela vai estar lá no 5º, 6º ano. No 5º ano já tem uma matéria sobre reprodução, sobre sexualidade. Então, não sobre sexualidade, sobre sexo, né? Sobre a diferença de sexo, sobre reprodução, essas coisas. Então, ela já teve contato com isso. Então, assim, é importante que você converse sobre. Essencial, não se assuste, como o Zé disse, né? Ouça tudo, assim, e depois, de acordo com o que você perceber, instrua ela sobre essas coisas. Fale sobre como essas questões, sabe? Como isso que funciona. Net, só um pouquinho sobre a pandemia, isso para não... que a gente já está com o tempo estourado, a questão é o que fazer, né? O que fazer, porque dos maus estágios que a gente tem é relativo aos intempéries da natureza, né? E dessa vez apareceu o vírus aqui, né? O que fazer, né? Nossa, a questão da relação social foi cortada, que há lugares que a gente podia canalizar energia, coisa e tal, tá adolescente dentro de casa, imagina como que isso não é, né? Se nós, um pouquinho mais velhinhos, às vezes já temos nossos momentos ali que precisamos respirar, precisamos fazer aquelas técnicas. Assim, é muito interessante, produzir psiquicamente. O que é isso? Buscar coisas mesmo, buscar desde uma flor que vai plantar, desde buscar fazeres, assim, sabe? Ocupações mesmo diferentes, não ficar na estagnação, sabe? É uma tendência natural da gente estagnar, responder ao que nos desestabiliza, aos furos, sendo criativo, sabe? Que nos joga na angústia, às vezes, esse estado, né, de pandemia. Então, o que está acontecendo comigo, né? E aí tem que ter um posicionamento subjetivo jovem, mas ela já é jovem, mas nós também temos que ter, que posicionamento subjetivo é diferente de ter a idade jovem, mas independente da idade, que ter essa dinâmica, essa força, aí você tem algumas perguntas que podem te ajudar. O que eu não fazia que posso fazer agora nessa situação de pandemia? Dentro de casa mesmo, pense criativamente, que vantagens esse momento me oferece, através da internet, outras formas assim. O que eu tenho adiado, deixado de fazer, que eu posso fazer agora? São coisas assim que você pode estar pensando, desde uma boa leitura de um livro. Do Zé os 2 livros dele estão na Amazon ali, olha, né, é uma excelente oportunidade. Eu estou lendo o livro dele, o que te impede de viver feliz. Cara, ali é um resumo geral de muita coisa que a gente tem durante a vida da gente. Então, assim, um livro é um instrumento poderosíssimo, ele ensina relaxamentos, ensina muita coisa ali que eu posso estar usando dentro da pandemia. Minha ansiedade está subindo. Ali tem lições ali que vão ajudar bastante. Então, busca na internet, mas busque com qualidade, assim, sabe? Não, é importante a gente ter referenciais, gente, mas a gente não pode ter nós precisamos ter essa individualidade mental também. A gente, assim, as pessoas, por mais sábio que seja alguém, ele vai poder me passar muito conhecimento, mas também ele não pode ser só a minha base, aquilo dali. Eu não posso ter aquilo como um Deus ali, sabe?
aproveite o que tem de bom dele, mas busque o contrário dele, busque o meio. É um belo momento para você crescer. A gente só aprende pelo diferente. Se você ficar vendo as mesmas coisas, você não vai evoluir. Então, assim, se permita buscar coisas diferentes, ler mais, cursos, dance, faça dança de salão pela internet, tem curso, pega um instrumento musical para aprender. Dança do ventre. Cria uma rotina ali, sabe? Faça yoga, busque maneiras criativas, gente. Aquele furo que eu estava falando, aquela angústia lá, trabalhe ela dessa forma, sabe? Ela é impreenchível, mas tem formas de você conseguir lidar com isso que vão te dar uma qualidade muito legal, muitas alegrias. Se comuniquem, conversem, liguem para mim, bata papo comigo, né? Eu estou à disposição, gente. Se você está ali num momento muito difícil, nossa, já conversei com pessoas pelo Messenger ali, que conversou comigo uma vez, depois nunca mais conversou, mas naquele momento ela precisava, isso é importante, gente. Quando a gente for falar sobre suicídio, a gente vai falar sobre essa questão, né, do centro de valorização da vida, né, vá atrás, ligue, converse, né, mas depois a gente tinha um momento melhor para falar sobre isso, né, mas é importante a comunicação, fala, gente, deixa um número ali de emergência, nem que seja do bombeiro, ou de alguém, na hora que bater alguma coisa muito doída, põe lá no automático, diz que tem sai de dentro de casa, vá para a luz, isso ajuda bastante, gente, ajuda mesmo, né, mas em outro momento a gente vai conversar mais sobre isso. O aprendizado, eu costumo dizer sempre que o aprendizado, muito do aprendizado está onde você nunca foi, né? E o Google, pessoal, o Google não é da minha adolescência, não tinha Google, hoje tem tudo isso. Só que cuidado, o Google não tem sabedoria. O Google tem informação, tem muita informação, que não falta informação, mas sabedoria não. Então, a gente precisa tomar cuidado, porque exatamente em saber fazer aquilo que eu falei agora há pouco, refletir, fazer isso que o Luiz falou, buscar, né? Peraí, mas isso aqui que ele falou, peraí, deixa eu buscar que essa outra teoria, essa outra linha filosófica, esse outro, né, como é que se pensa, e aí você, né, vê o que faz sentido para você, que é útil para você, e aquilo, você fez reflexão que é útil para você dentro da sua jornada de vida, importe aquilo, traga para você, né? Testa na sua vida, teste no seu dia a dia, é testando, é fazendo, é aplicando na prática que você vai ver e vai transformar aquilo em sabedoria para poder passar adiante também, e assim a gente vai. Luiz, você quer falar alguma coisa do Gibran aí, só para a gente fechar? Só, Cássia, o amor próprio é essencial e ele é construído, tá? A gente constrói ele, tá bom? Se você puder jogar o que a Fernanda Melegari falou ali na tela, só para a gente ir concluindo. E Carol, é isso mesmo, sabe? A fé ajuda bastante essa questão, tá? Então, eu gostaria, né, para encerrar minha parte aqui, de ler algo que tem até no livro, né, Zé? Eu não sabia, não cheguei nessa parte ainda, mas que é uma reflexão que o Gerson, aquele que eu citei para vocês, ele colocava na palestra dele também, que eu acho muito interessante. É de Khalil Gibran, que diz assim: vossos filhos não são vossos filhos, são os filhos e as filhas da ânsia da vida por si mesma. Vêm através de vós, mas não de vós. E, embora vivam convosco, não vos pertencem. Podeis otorgar-lhes vosso amor, mas não vossos pensamentos, porque eles têm seus próprios pensamentos. Podeis abrigar seus corpos, mas não suas almas, pois suas almas moram na mansão do amanhã, que vós não podeis visitar nem mesmo em sonho. Podeis esforçar-vos por ser como eles, mas não procureis fazê-los como vós, porque a vida não anda para trás, e não se demora com os dias passados. Vós sois os arcos dos quais vossos filhos são arremessados como flechas vivas. Da minha parte, boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite. Fico à disposição, gente. Meu nome é Luiz Cláudio Toffoli, está no Facebook. Qualquer coisa podem entrar em contato comigo, beleza? Luiz, muito obrigado mais uma vez. Olha, e que interessante que ficou muito assunto ainda para a gente fazer uma próxima live, que gostoso, que aí tenho certeza que também o pessoal que está nos acompanhando está gostando também. Gratidão, né, o sentimento que está externando em mim aqui com relação à tua contribuição, riquíssimo, que foi tudo falado aí, a contribuição de vocês também, com seus comentários e perguntas. Guarde para o próximo, que a gente vai ter, com certeza, mais live com o Luiz para falar e continuar falando aí sobre esse assunto também, que muito importante a gente estar falando sobre essa questão aí, da ansiedade, da depressão também, nessa fase da adolescência, tá, pessoal? Então, muito obrigado a todos, obrigado, Luiz, e obrigado a todos que participaram aí,
e até a nossa próxima. Só lembrando, essa poesia que o Luiz falou, muito bonita, a poesia de Khalil Gibran, está no livro Profeta. O Profeta. Pode procurar na internet, que é uma das dádivas da internet hoje, é poder nos disponibilizar livros que você não encontra mais, porque não tem mais edição. Acho que esse livro você não consegue mais, a não ser em sebo, mas na internet tem O Profeta. Belíssimo essa obra de Khalil Gibran. Obrigado mais uma vez aí, obrigado para todos. Gratidão, excepcional noite, pessoal. Excepcional noite a todos. Excepcional final de semana. Luiz, Dani, Eliane, né? Fofinha que deve estar por aí, por baixo. Todos vocês, boa noite. Gratidão mais uma vez. Legal. Beijo grande. Beijo grande. Tchau, minha princesa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Forte abraço.